Senhoras e senhores, permitam-me iniciar com esta afirmação. O dinheiro não representa tudo, mas ele afeta todas as coisas. O dinheiro é comparável ao oxigênio. Você raramente reflete sobre ele quando o possui em abundância, mas no instante em que ele desaparece, a vida subitamente parece sufocante. Você pode estar repleto de amor, sabedoria e ambição, mas ao perder os recursos fundamentais para manter sua existência, qualquer outra busca nobre se torna imensamente mais árdua. O dinheiro não é a raiz da felicidade, mas é o solo fértil onde muitas áreas da vida florescem. Sem ele, as oportunidades murcham. Com ele, as escolos se multiplicam. É por isso que aprender a verdadeira filosofia sobre o dinheiro não é apenas sobre acumular riqueza por si só, mas sobre conquistar a liberdade de viver a vida sob seus próprios termos. Muitas pessoas tratam o dinheiro como um adversário ou um enigma, mas na realidade ele é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, precisa ser compreendido e dominado. Hoje desejo compartilhar com vocês 7 lições sobre finanças que, se praticadas com consistência, poderiam poupá-los de 40 anos de dificuldades, sofrimento e confusão desnecessários. 40 anos é um período longo, meus amigos. Pensem nisso com seriedade. 40 anos representam a diferença entre a energia da juventude e a da velhice, entre o potencial vibrante e o arrependimento. Imagine um homem ou uma mulher que passa 4 décadas em trabalho desesperado, apenas para alcançar o fim de sua carreira e constatar que ainda não possui o suficiente para se aposentar com conforto. Isso não é meramente decepcionante. É devastador. Infelizmente, essa é a realidade de milhões. Eles trabalham com afinco, mas jamais descobrem por que seu dinheiro evaporou, como se escorresse por entre os dedos. Eles se esforçaram, mas não compreenderam as regras do jogo. Contudo, aqui está a boa notícia. A vida não exige que você aprenda tudo pelo método da tentativa e erro. Você pode condensar uma vida inteira de dificuldades em alguns anos de aprendizado focado. Ao adotar algumas disciplinas, algumas filosofias orientadoras, você pode acelerar seu progresso. O que leva 40 anos para aprender através de falhas pode ser dominado em uma década com sabedoria. Essa é a essência da prosperidade. Não se trata apenas de sobreviver até a aposentadoria, mas de construir uma vida de crescimento, liberdade e satisfação ao longo de toda a jornada. Este princípio, por si só, pode transformar uma vida. A maioria das pessoas cresce com a noção de que o propósito do trabalho é simplesmente quitar as contas, manter as luzes acesas e pôr comida na mesa. Esse pensamento as aprisiona em um ciclo, onde toda a sua energia é gasta buscando um contra-cheque, sem tempo ou vigor restante para pensar estrategicamente. Salários, como costumo afirmar, vão lhe garantir o sustento, mas são os lucros que vão lhe construir uma fortuna. A tragédia é que muitas pessoas aprendem apenas a trocar seu tempo por reais. E como o tempo é finito, seu crescimento financeiro também se torna limitado. Um plano muda tudo. Um plano é quando você declara: eu não vou apenas ganhar, eu vou projetar. Eu não vou apenas acumular, eu vou investir. Eu não vou apenas trabalhar, eu vou multiplicar. Quando seu dinheiro começa a trabalhar para você, mesmo enquanto você dorme, de repente toda a dinâmica da riqueza se altera. Não é mais apenas sobre esforço, é sobre estratégia e visão. Eu costumo dizer às pessoas para nunca confundirem atividade com produtividade. Há uma diferença colossal. Muitas pessoas acordam cedo, correm para o trabalho, passam longas horas executando tarefas e chegam em casa exaustas. Elas estão ocupadas, mas não necessariamente sendo eficazes. É como correr velozmente em uma esteira. Você transpira, gasta energia, sente o movimento, mas, na verdade, não sai do lugar. Trabalhar exclusivamente pelo dinheiro é como tentar cavar um poço com uma colher de chá. Isso o mantém ocupado,
mas jamais o liberta. A verdadeira produtividade não é sobre quanto esforço você aplica, mas sobre quanto valor você cria. Uma filosofia financeira, um plano de longo prazo, é o que multiplica sua energia e seu esforço. Sem um plano, você pode passar décadas trabalhando arduamente e terminar com muito pouco a mostrar. Com um plano, entretanto, cada ação se soma, cada investimento cresce e cada decisão se transforma em algo duradouro. Portanto, o primeiro passo é parar de reverenciar apenas o trabalho duro e começar a respeitar o trabalho planejado e inteligente. Essa é a ponte para a independência financeira. Esta talvez seja a noção mais elementar no universo das finanças e, paradoxalmente, a mais desafiadora para a maioria das pessoas praticar. O indivíduo pobre desembolsa mais do que recebe, sempre preso em dívidas e ansiedade. O indivíduo mediano gasta precisamente o que recebe, sempre dependente do próximo pagamento. Mas o indivíduo sábio, o indivíduo rico, gasta abaixo do que ganha e utiliza a diferença como sementes para o futuro. Esse espaço, essa margem entre a receita e a despesa, é o alicerce de toda a fortuna já construída. Infelizmente, a sociedade nos incentiva a gastar cada centavo extra em casas maiores, carros mais reluzentes e aparelhos mais caros. Mas a verdade é que a disciplina é mais poderosa que o desejo. O que importa não é o quanto você ganha, é o quanto você retém. Quando você vive consistentemente abaixo de suas posses, você cria liberdade, independência e segurança. Esse pequeno ato de contenção, repetido ao longo dos anos, é o silencioso criador de riqueza. Aqui está uma frase que alterou completamente a trajetória da minha vida. Não é o montante que conta, é a disciplina. As pessoas dizem que começarão a poupar quando ganharem mais, mas esse dia raramente chega. O hábito deve vir primeiro e os montantes o seguirão. Você não precisa de milhares para começar. Você precisa de consistência. Comece com R$10. Comece com um pote de moedas na sua cozinha, onde você separa uma porção toda semana. O que importa mais não é a cifra, mas o ato de separar. A mágica não está no tamanho, está na repetição. Quando você guarda R$10, você se treina da mesma forma como se guardasse 1.000. Com o tempo, esse pequeno ato de disciplina cresce e se transforma em grandes somas. Porque uma vez que você conquista o hábito, você pode escalá-lo infinitamente. A riqueza não é construída sobre golpes de sorte, mas sobre escolhas repetidas que se acumulam como camadas ao longo dos anos. A quantia cresce porque a pessoa cresce, e esse crescimento começa com a disciplina. Isso pode soar surpreendente em uma era que debate incessantemente sobre ações, imóveis, criptomoedas e oportunidades de negócio, mas a verdade é que o investimento mais lucrativo que você jamais fará é aquele que faz em si mesmo. Algumas pessoas se apressam para investir em oportunidades que mal compreendem, esperando encontrar ouro, mas nunca dedicam tempo para aprimorar suas próprias mentes. Talentos e habilidades. Uma mente humana, quando plenamente desenvolvida, vale uma fortuna. O mercado paga por habilidade, não por sorte. Você pode tropeçar na fortuna uma vez por acaso, mas sustentá-la exige conhecimento, sabedoria e disciplina. Se você aprimorar seu pensamento e sua compreensão de negócios, sua capacidade de se comunicar, de resolver problemas, de liderar e servir, então as oportunidades se multiplicam. Habilidades pagam melhor que a sorte, e habilidades duram mais que as tendências. O dinheiro segue a competência. Mas antes de aplicar um real no mercado de ações, esforce-se para se tornar o tipo de pessoa que o mercado recompensa ricamente. Esse é um investimento com retornos ilimitados. Eu recordo de adquirir minha primeira coleção de livros quando eu estava completamente quebrado. As pessoas riam e me questionavam. Jim, como pôde comprar livros se mal tinha dinheiro para comer? Minha réplica era direta. Se vou continuar quebrado, ao menos que eu não permaneça ignorante.
Essa decisão de priorizar o aprendizado acima do conforto momentâneo tornou-se uma das melhores decisões da minha vida. Livros, seminários, mentores e cursos me deram novas formas de pensar. Eles expandiram minha visão e me mostraram caminhos que eu nem sabia que existiam. Com o tempo, o conhecimento que adquiri multiplicou minha renda inúmeras vezes e, no fim, me alimentou muito melhor do que um único almoço jamais poderia. Veja bem, conhecimento gera impulso. Uma boa ideia pode mudar seu futuro mais do que 1000 horas de trabalho braçal. Luxo sem aprendizado se esvai rapidamente, mas aprendizado produz um luxo que perdura. Valorize o aprendizado acima do prazer imediato, porque quando você expande sua mente, você expande seu potencial de ganho. Invista primeiro em você. Os dividendos jamais cessarão de pagar. Esta é uma das lições financeiras mais cruciais e, ainda assim, é uma que a maioria das pessoas jamais compreende de fato. Muitas pessoas acreditam que estão comprando ativos, quando na realidade estão apenas comprando coisas que tiram dinheiro de seus bolsos. Um carro novo e brilhante que perde valor no momento em que sai da concessionária não é um ativo, uma televisão gigante que consome suas noites com entretenimento sem fim não é um ativo. Férias que esvaziam sua conta bancária e não deixam nada além de memórias, embora divertidas, não são um ativo. Ativos são itens que colocam dinheiro no seu bolso, esteja você acordado ou dormindo. Ativos continuam trabalhando para você muito depois de você ter parado de trabalhar por eles. Passivos, por outro lado, são itens que retiram dinheiro do seu bolso todos os dias. Se você deseja se tornar rico, deve dominar a disciplina de distinguir entre os dois. Seu objetivo deve ser simples: reduzir os passivos e construir ativos que os sustentem pela vida inteira. Deixe-me ser claro, eu não sou contra o prazer. A vida não foi feita para ser apenas suportada. Ela foi feita para ser desfrutada também. Tenha seu carro, tire suas férias, assista a um filme com sua família. O prazer tem seu lugar. Mas aqui está a distinção crítica. Nunca confunda entretenimento com empreendimento. O entretenimento consome recursos, enquanto o empreendimento os multiplica. Se todo o nosso salário é despejado em coisas que perdem valor, você sempre se encontrará com menos recursos. Mas se você converter firmemente seus ganhos em ativos, um imóvel de aluguel que lhe paga uma renda mensal, um pequeno negócio que gera receita mesmo enquanto você descansa, um portfólio de investimentos que se acumula, você começa a mudar a balança da sua vida. Imagine o dinheiro fluindo para sua conta mesmo enquanto você dorme. Esse é o caminho da liberdade. Essa é a diferença entre alguém que trabalha 40 anos para sobreviver e alguém que trabalha alguns anos para construir sistemas que provêm prosperidade por décadas. O efeito composto é um dos maiores segredos da geração de riqueza e, ainda assim, é um dos menos praticados. A maioria das pessoas subestima seu poder porque os resultados não são imediatos. O tempo e a consistência são os motores dos juros compostos. R$1 investido com sabedoria hoje pode não parecer muito amanhã, mas dados anos suficientes, pode se multiplicar por 10, 50 ou até 100. A mágica dos juros compostos é que a própria criação gera mais criação. Os juros que você recebeu hoje começam a render juros amanhã. A semente que você planta não só produz frutos, mas também árvores que produzem mais frutos. Infelizmente, a maioria das pessoas procrastina. Elas dizem que vão começar um dia, quando tiverem mais para investir. Mas o um dia nunca chega. A tragédia não é que os juros compostos não funcionem. A tragédia é que as pessoas não começam. Quanto mais cedo você começa, mais fácil a jornada se torna. A cada dia que você adia, o custo do tempo se torna mais pesado e a janela do efeito composto diminui. Einstein, certa vez, chamou os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo. E por um bom motivo. Verdade. É apenas uma maravilha para aqueles que o praticam.
Para aqueles que o ignoram, o efeito composto se torna um ladrão silencioso. Pense desta forma. Se você começar a investir aos 20 anos e deixar seu dinheiro crescer com consistência, você poderia se aposentar décadas antes com segurança financeira. Se você esperar até os 30 ou 40 para começar, o tempo perdido lhe custa centenas de milhares, talvez milhões, em crescimento perdido. A diferença é assombrosa. É por isso que os juros compostos não são apenas sobre dinheiro. São sobre tempo, paciência e visão. Quando você deixa seu dinheiro trabalhar enquanto dorme, você se liberta da esteira interminável do trabalho. Quando você adia, você se condena a décadas de esforço extra. Respeite os juros compostos, pois eles podem ser seu maior servo ou seu mestre mais implacável. Comece cedo. Seja consistente e deixe o tempo fazer o trabalho pesado que o esforço sozinho jamais poderá fazer. Muitas pessoas subestimam o quão perigosa a dívida pode ser, especialmente a dívida de consumo. Não afirmo que toda dívida seja negativa. Existe uma distinção entre dívida que constrói ativos e dívida que apenas alimenta seus desejos. Algumas dívidas, quando bem gerenciadas, podem ser uma ferramenta. Por exemplo, adquirir um imóvel ou expandir um negócio lucrativo pode se tornar uma alavanca que multiplica sua riqueza. Mas a maioria das pessoas não utiliza a dívida dessa forma. Elas usam a dívida para comprar coisas que não podem pagar, coisas que depreciam, coisas que trazem prazer temporário, mas dor a longo prazo. A fatura do cartão de crédito chega e a alegria da compra de ontem se torna o fardo dos juros de hoje. Lenta, silenciosamente, a dívida consome a pessoa, reduzindo sua liberdade e roubando seu futuro. O credor se torna o mestre e o devedor se torna o servo. Cada salário não é mais seu, pertence ao credor. É por isso que eu digo que a dívida de consumo é uma escravidão disfarçada e ela pode lhe custar décadas de liberdade se você não aprender a dominá-la. A liberdade começa quando você inverte a equação. Em vez de ser aquele que paga juros, você se torna aquele que os recebe. Em vez de constantemente dever, você se move para a posição de credor. Em vez de estar sujeito aos termos, você começa a ditar os termos. Essa é uma mudança no poder financeiro que transforma sua vida. A dívida nunca deve ser contraída casualmente, porque cada real que você deve é um real da sua liberdade vendido a outrem. Pense em quantas pessoas estão trabalhando horas incontáveis, não por seus sonhos, mas simplesmente para cobrir saldos de cartão de crédito, financiamentos de carro ou dívidas pessoais. Isso não é viver, é sobreviver acorrentado, mas com disciplina, essas correntes podem ser quebradas. Quando você quita suas dívidas e se recusa a contrair novas, você subitamente reivindica as horas da sua vida. Você não está mais trabalhando para o banco ou para o varejista. Você está trabalhando para o seu futuro. Essa única decisão de eliminar dívidas desnecessárias pode literalmente adicionar 40 anos de liberdade à sua vida. Este princípio pode soar surpreendente quando falamos sobre construir riqueza e poupar décadas de luta. Mas a generosidade não se trata apenas de caridade. É sobre filosofia. Dar muda a sua relação com o dinheiro. Isso nos lembra que o dinheiro é uma ferramenta, não um mestre, e que ele flui melhor quando circula. Algumas pessoas entesouram tudo o que recebem, acreditando que isso as tornará ricas, mas terminam vivendo existências limitadas e receosas. A generosidade, no entanto, expande a alma. Ela abre portas de oportunidade e cria redes de confiança, respeito e influência que nenhuma dose de egoísmo poderia alcançar. Quando você doa, seja para uma pessoa necessitada, uma causa em que acredita ou mesmo como um ato de amizade, você afirma que o dinheiro não o possui. Você o possui. Você demonstra abundância e a abundância tende a atrair mais de si mesma. O paradoxo da vida é que aqueles que dão livremente, geralmente, descobrem mais fluindo em sua direção do que aqueles que se agarram firmemente a cada centavo. Eu descobri algo poderoso ao longo da minha própria jornada.
Quanto mais eu doava, mais eu parecia atrair. Não apenas por causa de alguma mágica mística, embora haja algo espiritual na generosidade, mas porque doar cria valor aos olhos dos outros. O doador se torna significativo, apreciado e confiável. E no mercado, o valor é o filho que recebe a recompensa. O avarento aperta o coração, mas o doador enriquece. Uma pessoa generosa é lembrada, respeitada e frequentemente escolhida para oportunidades maiores. As pessoas querem fazer negócios com quem admiram. Elas querem ajudar aqueles que ajudam os outros. Portanto, a generosidade, em um sentido muito prático, cria influência. Influência é uma forma de riqueza. Com o tempo, percebi que minhas maiores recompensas não vieram daquilo que retive, mas daquilo que compartilhei. O ato de dar multiplica não apenas suas oportunidades financeiras, mas também seu senso de propósito. E esse propósito vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Permitam-me concluir afirmando que o dinheiro não é a solução para tudo, mas negligenciá-lo é a origem de muitos problemas. A maioria das dificuldades que as pessoas enfrentam na vida está ligada, direta ou indiretamente, à falta de disciplina financeira. Estresse, lares desfeitos, discussões intermináveis, falta de liberdade. Tantas vezes, a má gestão do dinheiro está na raiz. É por isso que essas 7 lições não são ideias triviais, mas princípios transformadores de vida. Trabalhe por um plano, não apenas por um salário. Viva com menos do que ganha. Invista em si mesmo antes de perseguir mercados externos. Aprenda a distinguir entre ativos e passivos. Respeite o milagre dos juros compostos. Evite a armadilha da dívida destrutiva. E, por fim, doe generosamente. Estas não são apenas lições. São verdades testadas pelo tempo. Pratique-as fielmente. Elas podem acelerar sua jornada financeira em décadas, condensando 40 anos de tentativa e erro em um caminho muito mais curto para a prosperidade. Elas são simples de entender, mas seu poder reside na aplicação consistente. E, finalmente, lembrem-se desta verdade. O sucesso não é uma competição, é uma filosofia. Você não se torna rico da noite para o dia. Você se torna rico através da pessoa em quem você se transforma ao longo do caminho. O dinheiro é atraído pela disciplina, visão, caráter e consistência. Se você construir essas qualidades dentro de si, o dinheiro o seguirá. Se você as negligenciar, o dinheiro fugirá. A riqueza não se trata de sorte ou acaso. Trata-se de se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai oportunidades, parcerias e recursos. É por isso que afirmo que, se você viver por estas 7 lições, você não apenas poupará 40 anos de esforço desnecessário. Você construirá uma vida de liberdade, de influência e de propósito. Você criará um legado que as pessoas admirarão e um que você mesmo terá orgulho de viver. A verdadeira riqueza não é medida apenas pelo que você tem, mas por quem você se torna no processo de construção. Isso, meus amigos, é o maior tesouro de todos.